render graças ao Senhor. Bom é estar diante dEle. Quão felizes são aqueles que assistem à casa do Senhor. Oh, exaltamos o Teu nome, Senhor. Tu és o Senhor dos céus e da terra. Tu és o Senhor que governa a nossa casa. Tu és o Senhor que governa toda a terra. Erga a sua voz, vamos, faça o seu altar diante do Senhor. Oh, é o seu altar privado. É o seu altar pessoal. É o seu momento de intimidade. É o seu momento de voz. É o seu momento de filho falando ao Pai. Oh, aleluia, ergue as suas mãos. A sua palavra diz: ergue as mãos diante do santuário. Oh, Senhor, nós te exaltamos. Nós te bendizemos e falamos bem alto o teu nome, Senhor. Não há outro como o Senhor. Oh, santo és, Senhor. Santo és, Senhor, pelo sangue de Jesus. Agora mesmo temos livre acesso à tua presença. Podemos estar diante de ti, Senhor, com a mesma realidade que estamos diante uns dos outros. Podemos falar contigo, Senhor, como nós falamos uns aos outros. Santo, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Senhor. Estendemos as mãos, estenda as suas mãos. Estendemos as nossas mãos, Senhor. E como filhos de Deus, a quem foi dado a nós autoridade para governar a terra, nós cobrimos o Brasil com a intercessão, Senhor, com as nossas orações. Cobrimos o Brasil, Senhor, para que você governe sobre todas as autoridades constituídas no nosso país. Protege, Senhor, desde o mais alto escalão, desde o nosso presidente, Senhor, até o mais simples servidor. Pai, que a tua bondade esteja sobre o nosso país. Que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, sustente a nossa nação. Não nos deixe, Senhor, ser envergonhados, mas pelo contrário, Senhor, nessa noite, exalta o teu nome na nossa nação. E nós, como tua igreja, Senhor, nós clamamos aos céus. Feliz é o povo que tem o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Senhor, o Brasil é teu. Oh, Senhor, toda esta terra é tua. Senhor, somos o teu povo. Libera, Senhor, as tuas bênçãos sobre o nosso país. Afasta de nós, Senhor, todo caos, tudo aquilo que não coopera para com a tua voz profética sobre a nossa nação. Nós protegemos o nosso país. Nós abençoamos o Brasil. Em o nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Aleluia. Ainda de pé, quando eu leio a Bíblia está carregada de histórias que são momentos vividos por muitas pessoas. Pessoas essas que já não estão mais vivas, óbvio. Mas a história que eles viveram precisa sempre ser olhada por cada um de nós como uma história que nos ensina. A palavra de Deus tem essa finalidade, de nos ensinar a sermos como Deus deseja que sejamos. Existe um homem na Bíblia, cujo nome talvez poucos conheçam. Seu nome é Ornã. E Ornã, ele morava num lugar
que era exatamente o lugar onde, tempos depois, o templo de Salomão seria erguido. Ornã morava no Monte Moriá, lugar onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque. E a Bíblia diz que algo está acontecendo em Israel. E o anjo do Senhor dá ordens para que Davi levantasse um altar ao Senhor. E Deus aponta o lugar onde o altar seria erguido. E o altar seria erguido exatamente na propriedade de Ornã. Ornã não era israelita, ele era um jebuseu. Mas Davi sobe em obediência à palavra do Senhor. E a Bíblia relata que, estando Ornã na sua casa, ele vira-se para um lado e ele vê o anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor, com as suas letras maiúsculas, significa a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ou, na teologia, se chama-se teofania. Teo, Deus, fania, fanis, aparição. Aparição de Deus. Deus aparece a Ornã. O próprio Senhor Jesus aparece a Ornã. Ele tinha 4 filhos. A Bíblia diz que estavam junto com ele. E Ornã estava trabalhando, ele estava debulhando o trigo. E quando Davi vinha chegando, Ornã olhou e viu. E saindo então da eira onde ele ali estava debulhando o trigo, ele se prostra diante de Davi. Davi era o rei de Israel. Então Davi disse a Ornã: dá-me este lugar da eira, para que eu possa edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a, meu rei, meu senhor, para si, e faça deste lugar o que bem lhe entender. Eis que eu dou os bois para o holocausto, eu dou as madeiras para a lenha, para os trilhos, eu dou o trigo para a oferta de manjares, eu dou tudo. Na verdade, Ornã estava dizendo para Davi: Davi, o que você quer, eu vou te oferecer, sem que não haja nenhum custo para você. Nem tudo que nos é fácil leva-nos a uma permanência. Não existe, como se diz no popular, almoço grátis. Não existe vida com Deus fácil. Existe entrega, existe renúncia. Existe anular a si mesmo. Existe esvaziar-se. Porque Deus não pode estar num lugar que já esteja ocupado. A casa tem que ser dele, e para ser dele tem que estar vazia, para que ele possa preencher, e ele seja a própria casa. Davi entende esse princípio e ele diz: não, Senhor, não, Ornã. Veja, Davi era o rei, aquele homem estava dizendo: rei, eu reconheço que você tem autoridade, e você está dizendo, vamos levantar um altar ao Senhor, e eu estou dizendo para você, está aqui tudo para você levantar esse altar. Ao que Davi diz: não, pelo contrário, eu quero comprar este lugar. Se Ornã queria dá-lo gratuito para Davi, Davi diz: não, eu quero pagar o preço justo. Tudo que Jesus conquistou foi por preço e alto preço. Não tomarei
do que é teu para o Senhor, e nem vou oferecer holocausto que não me custe nada. Adorar a Deus custa. Estar aqui hoje custa. Servir a Deus custa. Amar custa. Perdoar custa. Orar custa. Não existe nada gratuito no reino de Deus. Amém mesmo. Eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. E Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. E edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu. Que Deus nessa noite nos responda com fogo do céu. Eu não sei se Davi, se tomasse aquilo gratuitamente, sem pagar alguma coisa, eu não sei se desceria fogo do céu. E esse descer fogo do céu significa aprovação de Deus. Que o Senhor nos aprove nesta noite, amados. Que Ele desça fogo. E fogo, quando desce para gerar purificação, para ficar melhor ainda. Esse fogo você deve desejar. A gente cantou aqui, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo, como se fosse, às vezes, é possível pensar, uma mágica que Deus vai arriscar alguma coisa e o fogo vai acender. Ele vai acender onde houver entrega, onde houver renúncia, onde houver perdão, paz, conciliação, onde houver graça dele se manifestando. Então, desceu o fogo do céu sobre o altar do holocausto. E paz se fez naquele lugar. Queridos, cada vez que nós ministramos ao Senhor, e o que é ministrar ao Senhor? É oferecer sacrifícios a Ele. Altar fala de um lugar alto. Altar é um lugar onde se sobe, não onde se desce. Buscar a Deus significa ir no lugar mais alto. É isso que Deus quer da sua vida nessa noite. Vem para um lugar mais alto. Diga para o seu vizinho, temos que sair da média. A gente tem que vir para o lugar mais alto. Quando eu trago diante do altar do Senhor os meus dízimos e as minhas ofertas, eu estou subindo para um lugar mais alto. Porque Deus tem prazer em ver homens levantando altares. Entre você e Deus, entre nós e Deus, tem que haver um altar. Sempre. Cada momento da nossa vida. Vamos levantar um altar diante do Senhor nessa noite. Vamos levantar um altar diante do Senhor nessa noite. Para que a nossa vida financeira seja pacificada. Posso ouvir um amém? Veja, Davi está dizendo, eu não vou estar diante do Senhor fazendo algo que não me custe. Às vezes parece para a gente assim, poxa, mas custa, né, dar o dízimo, né? Porque a gente vai tirar daquilo que a gente está contando às vezes, para poder trazer o Senhor. Você está sacrificando. O que é o ato de sacrificar? É o ato de renunciar.
Quando a gente sacrifica, a gente está se colocando semelhante a Jesus. Jesus se entregou. Ele deu o seu melhor e Davi está dizendo: eu vou dar o meu melhor. Então eu vou pagar o preço justo. Ele não quis levar vantagem sobre Ornã. Não é vantagem não ser um dizimista, não ser um ofertante. É puro prejuízo. A palavra de Deus diz: e o que o homem vai ajuntar fazendo isso será como que colocar num saco furado. Sabe o que é saco furado? Você põe alguma coisa lá dentro, quando você vai olhar, cadê? Perdeu. Quem aqui já teve experiência de um bolso furado? Você colocou alguma coisa lá que você, claro, se você colocou é para guardar. De repente você procura, cadê? E você mete a mão no bolso e percebe que tem um buraco. Você pensou que estava guardado, mas não estava. Mas tem a boa mão do Senhor, que guarda aquilo que eu e você não podemos nem imaginar. E Ele nos sustenta, Ele nos provê. Debaixo dessa consciência de que estamos oferecendo ao Senhor um altar que nos custe. Suba a esse lugar mais alto, o altar de Deus, e traga nessa noite os seus dízimos e as suas ofertas. E seja abençoado em nome de Jesus. Toda a sua provisão esteja sendo preparada, suprida pelo Senhor. Milagres aconteçam. Níveis maiores de provisão venham. Não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Oh, o fogo veio do céu, mas a madeira. As crianças podem vir, por favor. Pode subir aqui a plataforma. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. As crianças subam. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Oh, acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não controlarei. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Quantos homens de Deus estão aqui à frente? Quantas mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, estão aqui? Quantos meninos e meninas que estão crescendo e estarão sempre se desviando do mal? Obrigado, Jesus. Estenda suas mãos sobre essa igreja que está aqui em cima. Isso. Ora forte agora, irmão. Vamos lá, ora mesmo, ora. Ora com vontade. Oh, glória a Jesus. Muito obrigado, Pai. Dos tais é o reino dos céus. Senhor, nós estendemos as nossas mãos como igreja e nós protegemos, Senhor, a esta igreja que está aqui. Senhor, que esses meninos e meninas
sejam tomados pelo Espírito de Deus, que eles sejam em tudo obedientes aos seus pais, aos seus professores, às autoridades constituídas. Pai, gera e constrói um coração puro, um coração verdadeiro, um coração cheio dos valores do reino de Deus. Protege esta geração, Senhor. Protege as crianças do nosso país. Nós paralisamos toda a intenção das trevas contra vocês. Paralisamos todo o plano do diabo, não prevaleça em seus demônios. Lançamos por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos que vocês crescerão e florescerão na casa do Senhor, para a glória de Jesus. Amém e amém. Vocês vão saindo ali. Olha lá. Pastor Paulo? Oi, som. Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite. Cadê os encontristas? Foi bom? Foi excelente, não foi? Eu quero chamar a Milena. Milena e Marcelo aqui, para falar um pouco do encontro com Deus, o que foi o encontro com Deus. Shalom, boa noite. Louvado seja o Senhor na vida dos encontristas essa noite, amém? Antes da gente chamar aqui aqueles que vão dar o testemunho de como foi esses dias na vida deles, eu queria muito agradecer e engrandecer o nome do Senhor na vida da equipe. Queridos, muito obrigada. Fiquem de pé rapidamente aqueles que estão aqui, que contribuíram para o dia de hoje, de ontem, por favor. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Igreja, vocês lembram domingo passado, quando eu chamei vocês para a gente sobre o encontro, inclusive o pastor Paulo pediu para que a igreja estivesse orando. Quero trazer para testificar a tua fé, amém? No domingo nós tínhamos um quantitativo de inscrições. Em 5 dias, você crê na sua oração? Em 5 dias, esse quantitativo dobrou. Dobrou. Isso é fruto da oração de uma igreja, de um posicionamento de uma igreja. Amém? Eu quero chamar aqui, para dar um testemunho de como foi impactante esses dias, o irmão Jonas e a irmã Luzineide. Boa noite, igreja. Como não chorar, né? Eu não tenho adjetivo, eu não sei qualificar isso. Eu só quero dizer que eu estou muito feliz com o Senhor. Eu quero agradecer ao Espírito Santo, a todo esse acolhimento que essa família tem me dado, esse suporte para mim, para minha família. E eu quero agradecer a alguém muito especial também, que é o meu filho Hugo e a minha filha Késia. E eu quero, com isso, dizer para eles que eu soube esperar o tempo de Deus, né? Porque o coração deles queimava para que eu conhecesse, tivesse esse encontro. Mas eu tinha um compromisso com Deus também. E o meu esposo que está ali, que tem me dado todo esse suporte para que eu possa chegar aqui, conto com o entendimento dele. Eu quero dizer à igreja e a todos os meus irmãos encontristas que tudo isso que nós vivemos esses 2 dias só vai ter eficácia se nós colocarmos em prática. Amém?
que em tempo nenhum vocês esqueçam do que vocês receberam, como eu recebi na cruz de Cristo, e que a gente possa levar isso a sério no nosso cotidiano. E eu entendi no meu espírito que todo esse amor que Jesus tem por mim, a única coisa que eu posso fazer é retribuir Ele, plantando essas sementes que Ele me deu. E eu já estou orando para que essa terra fértil esteja preparada pelo Seu Espírito e receba essa semente. Porque esse é o desejo do meu coração. E eu quero agradecer aqui a toda essa equipe, né, que me acolheu realmente como uma princesa, esse casal. Eu não tenho palavras, Senhor. Eu quero que vocês aplaudam o Senhor na vida dessa igreja. Amém? A paz do Senhor, igreja. Ô, igreja. Jesus é bom. Aleluia. Meus amados irmãos, eu estou aqui emocionado, alegre, contente, porque o meu filho Júlio César, juntamente com a sua esposa, me proporcionou, a mim e a minha filha, esse lindo trabalho que é feito aqui nessa igreja. Porque eu não pertenço a essa igreja, mas eu pertenço à igreja de Jesus. Tá? Mas eu quero ficar, meus irmãos, muito grato a essa equipe de trabalho, aos pastores que ministraram a palavra e aqueles irmãos que nos acolheram aqui com muito carinho, com muito amor e com muita sabedoria. Porque realmente, se Deus não estivesse aqui conosco, nós não estaríamos aqui. Porque as lutas são grandes, mas a vitória é bem maior em nome de Jesus. Ah. E eu quero deixar aqui um versículo para esses garotos, essas crianças que hoje, juntamente comigo, nós ficamos ali na sala, ali se distraindo, se despojando, da misericórdia do Senhor, meu Deus. Papai é muito bom, meu irmão. Papai é bom demais. E eu digo àqueles que ainda não puderam, não tiveram a oportunidade de estar nessa atividade, participando, assim, dessas coisas de criança, né? Que a gente fica ali igual criança. Está começando a nascer, estou começando a beber água, eu estou começando... Ai, meu Deus! Ah, Jesus! Senhor Jesus! Eu vou deixar um versículo aqui para vocês, tá, meu irmão? Meus coleguinhas de escola. Porque eu estou aqui, meu irmão, é cabelo branco, mas eu sou criança. Aqui no Salmo 23, versículo 5, diz assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge, papai, a cabeça dessas crianças que estavam comigo ali, com óleo, e o que o nosso cálice venha a transbordar. Ah, meu irmão? Porque só a misericórdia do Senhor para nos dar vitória. Muito obrigado, que Jesus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus.
Muito obrigado, seu Jonas. Muito obrigado, Luzineide. Amamos vocês. Foi um prazer servir vocês de todo o coração. Não tem idade. Não tem idade. É claro, tem limite de idade para participar, mas não tem idade para ser filho. Não tem idade para aceitar o amor de Cristo. Até o próximo encontro, ano que vem, em março. Prepare-se. Grandes coisas tem o Senhor para ano que vem em nossas vidas. Amém? Obrigado. Eles estão queimando, como o apóstolo aqui falou, né? Houve uma entrega. Ficar aqui sábado e domingo é uma entrega mesmo. É abandonar aquele colchão, é abandonar o conforto da sua casa, e eles decidiram se entregar essa palavra. Por isso que o seu Jonas, Luzineide, está queimando assim, ó. Eles estão incendiados e vocês vão incendiar outros. Eu creio, em nome de Jesus. Amém? Eu também tenho um recado aqui, falar incendiados, antes de dar o recado rapidinho. Durante a nossa adoração aqui, o Marcos estava adorando, ele falou que ele tinha algo sobrenatural perante nós aqui. Você percebeu isso? Enquanto nós estávamos adorando, um jovem ali aceitou Jesus. Amém? Fica de pé, Carlos Eduardo, por favor. Vamos aplaudir Jesus na vida dele? Aleluia! Um novo tempo sobre a sua vida, Carlos. Foi isso que nós declaramos sobre você. E no final do culto eu quero te apresentar um líder de célula de excelência, que vai te ajudar a caminhar. Amém? É esse mover que está aqui durante a adoração. Enquanto nós estamos adorando, o Espírito Santo é livre, ele está fluindo em nosso meio. E falando em incendiados, eu quero falar com os casais apaixonados. Onde estão os casais apaixonados aqui da igreja? Que isso, rapaz, cheio de lobo. Então, tá empolgado, hein, Jorge? Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu quero trazer um recado para você. Vai acontecer no dia 22/10, daqui a 12 ou 13 dias, a nossa rede de casais. 22/11, você tá ligado, glória a Deus por isso. Dia 22/11, mais ou menos daqui a 12 ou 13 dias, vai acontecer a nossa rede de casais. E eu conto com a sua presença aqui. Qual vai ser o tema, pastor Paulo? Um novo tempo. Amém? Você recebe um novo tempo sobre a minha casa, um novo tempo sobre a sua casa, você como casal, no seu lidar com a esposa, no seu lidar com os seus filhos, um novo tempo chegou. E é esse tema que eu quero te convidar a estarmos aqui no dia 22/11, às 19h30. E o que eu preciso fazer, pastor Paulo? Hoje ainda procurar os lindões lá, André e Sandra. Eles vão estar ali atrás, você vai dar o seu nome e você vai pagar a fortuna de R$10 para um jantar de excelência ao final da ministração. R$10, não é R$3, é R$10. R$10. Então você está convidado a estar aqui nesse dia 22/11, é uma sexta-feira. Já está chegando, já está próximo, mas você precisa dar um nome ali para a organização, para nós prepararmos o jantar de excelência. Eu posso contar com você? Casal apaixonado? E a minha célula? Eu tenho célula de sexta-feira. A sua célula vai se reunir aqui na igreja. Amém? Você vai trazer toda a sua célula. Nesse dia não tem célula de casais. Você vai vir com toda a sua célula aqui para a nossa rede. Eu conto com a tua presença aqui. Eu posso te esperar aqui? Amém? Vamos fazer uma grande fila ali para nós darmos o nosso nome e pagar essa fortuna aí de R$10. Amém? Apóstolo Renan. Obrigado, Paulo. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, algumas canções, por exemplo, hoje que foram aqui, nossa adoração, elas são composições do nosso irmão Marco Bezerra. Cadê ele? Cadê o Marco? Está ali, ó. Marco Bezerra, né? Então, ele tem composto e tem deixado lá no YouTube, né? No YouTube. Deezer e tal, Marco.Bezerra, ok? Bezerra com S, tá? Estou fazendo aí, depois a gente combina aquele hamburgão lá. Mas sim, é importante você ouvir e poder assim também se deleitar na sua adoração, no seu ambiente próprio lá da sua casa. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos encontristas, foram
cerca de 50 irmãos que estiveram hoje aqui, alguns de outros ministérios, e eu creio que o Espírito de Deus gerou coisas extraordinárias sobre a vida de vocês. Eu creio que a cada momento que, de todo o coração, que a gente se coloca diante do Senhor, Deus está sempre pronto a fazer transformações lindas na nossa vida. Eu gero sempre essa expectativa, né? Existe uma curiosidade nossa no novo, naquilo que se mostra para a gente, mas que a gente migre da curiosidade para a expectativa em Deus, né? Enquanto você está ouvindo, orar em línguas, para que o seu espírito esteja totalmente ligado naquilo que você está ouvindo. E essa palavra, ela é poderosa, ela é como o bálsamo de Deus que vem sobre a nossa vida. Ela não é apenas uma mensagem que ecoa, né, no microfone, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E aqueles que Deus usa, aqueles e aquelas, são a boca de Deus na terra. É importante, claro que é importante aquele a quem Deus usa, mas muito mais importante é o que Deus fala através daquele que Deus usa. A gente sabe que o bisturi, por exemplo, é uma ferramenta importantíssima para o médico cirurgião. Ele tem a habilidade. Quem tem a habilidade não é o bisturi. O bisturi, ele se move de acordo com a habilidade do médico. Mas o bisturi, ele está ali para gerar favor e saúde sobre o corpo. Para isso, ele precisa ser esterilizado. Ele precisa estar limpo de qualquer bactéria, de qualquer contaminação. E não há como ser limpo senão através de algo que envolve fogo. E é assim que Deus usa pessoas limpas diante dele. Então a voz de Deus flui e vai ao encontro onde a gente nem consegue ir, como nessa noite alcançou o meu irmão ali em Cristo. Recebeu Jesus enquanto estava em meio à adoração. Mas amém, saudade de vocês. Obrigado. Eu quero nessa noite falar sobre algo que é uma marca do cristianismo, a cruz. Porque a gente não pode falar de cruz, não falar do lugar que é o Calvário. Esse é o lugar que dá sentido a gente estar aqui hoje. E é claro, não apenas o lugar, mas aquele que esteve naquele lugar. Porque a cruz e o Calvário, eles se mesclam. Porque aquele lugar, aquele monte que ficava do lado de fora das portas de Jerusalém, era um lugar de execução. Não foi o lugar onde apenas Jesus e aqueles 2 homens morreram naquele dia. Era um lugar onde muitas pessoas morreram. Ou morriam. E continuaram a morrer depois de Jesus. Mas todos eles que morreram antes de Jesus, morreram, seus corpos foram sepultados e nunca mais se fez memória deles. Porque aquele lugar um dia se tornaria, como se tornou de fato, o lugar onde o seu pecado foi confrontado. Ainda que nenhum de nós jamais estivemos no Gólgota, ou no Calvário, no Monte Calvário. Ainda que qualquer um de vocês nunca tenha colocado os pés lá. Mas um dia nós experimentamos o poder do que aconteceu lá. E o que aconteceu lá não ficou há 12.000 anos atrás na história.
o que aconteceu lá continua a liberar poder hoje sobre toda a humanidade. Porque aquele lugar foi o lugar onde também o amor de Deus e a justiça de Deus se encontraram. É um lugar onde duas eternidades, na verdade, se encontraram. A morte eterna e a vida eterna. Ali naquele lugar, a morte eterna, até aquele momento, reinava. Mas naquele lugar, aquele que veio para nos dar vida, e vida eterna, e vida em abundância, se encontrou com a morte. E a vida venceu. Se a gente pudesse usar hoje, nessa noite, como uma figura, a cruz. E a gente, quando fala de cruz, fala de Calvário, porque cruz e Calvário se encontram, estão no mesmo lugar. Calvário é um monte, Monte da Caveira. Acho que eu falei alguma vez aqui, Getsemane? Não, né? Falei não, né? Porque seria errado. O Monte Caveira, ou Gólgota. Naquele lugar também havia uma cruz. E quando a cruz foi fincada no alto do monte, ela estava no lugar mais alto possível que ela poderia estar fisicamente naquele lugar. E a figura que eu faço uma associação nesta noite é como um para-raio. Quando alguém instala um para-raio, não coloca o para-raio encoberto em algum lugar. O para-raio ele precisa estar no lugar mais aberto possível. O para-raio precisa estar no lugar mais alto. O para-raio, na verdade, foi feito para atrair o raio. Ele não está colocado naquele lugar para que, se eventualmente algum raio cair, acerte exatamente naquele ponto. Não. Porque dentro da física, a estática ou a faísca elétrica que é gerada nas nuvens, ela vai procurar um lugar alto e um lugar que faça conexão com a terra. É um lugar alto que faz conexão com a terra. Então, quando um raio cai no para-raio, ou esse para-raio atrai essa faísca, esse equipamento está livrando pessoas da morte. Então a cruz foi um para-raio que Deus colocou na terra. E de fato nos livrou da morte. Porque seríamos eletrocutados pela ira de Deus. Mas o próprio Deus coloca o para-raio e atrai sobre a sua expressão de maior amor, que é o seu Filho Jesus, todas as cargas negativas da nossa vida. Se você vai hoje em Jerusalém, você vai ver o que restou do lugar onde possivelmente está localizado o Monte Calvário, ou Gólgota. Mas naquele lugar ali não existe mais cruz. Aquele lugar está vazio. Na verdade, abandonado. Mas aquele lugar continua a ser um ícone de uma verdade esperada desde os dias de Adão e aguardada até o último homem que haverá de nascer sobre a face da terra. O para-raio de Deus continua erguido. E esse para-raio de Deus continua livrando o homem da carga da morte eterna. Tem um para-raio sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. As misericórdias do Senhor, é esse para-raio, é essa misericórdia que se chama Jesus. É a causa de não sermos consumidos, destruídos.
Porque quem pode resistir a uma descarga elétrica? Aquele dia, há pouco mais de 2.000 anos atrás, o mundo inteiro, ainda que eu e você não estivéssemos lá, o mundo inteiro estava representado naquele lugar. Aquele lugar em Jerusalém, ali estavam os romanos, que representavam o maior poder bélico, poder militar daqueles dias. Ali estavam os gregos, que representavam a exuberância da cultura, do conhecimento, da filosofia, do saber. Ninguém poderia passar pelo processo de saber se não passasse pelo processo do conhecimento grego, da cultura grega. E além desses dois ambientes, ali estava o terceiro ambiente, que era a maior representação religiosa daqueles dias. Ali estava todo o sacerdócio de Israel. Ali estavam os homens que estavam no templo. E numa atração, assim como um para-raio, numa atração sobrenatural, ajuntou ali naquele lugar, num lugar pequeno, multidões. E naquele lugar aconteceu coisas extraordinárias. Naquele lugar aconteceu realidades que até hoje falam. Ali naquele lugar aconteceu não apenas o evento da morte, mas ali naquele lugar aconteceram milagres. Como uma representação de que quem está ligado ao para-raio está ligado a milagres na sua vida. Porque o para-raio não é apenas uma haste que recebe a descarga. Ele precisa de um fio condutor que vai e descarrega aquela descarga positiva em um ambiente neutro ou negativo. E ali cessa. Então, apesar de tamanho poder de destruição, aquele para-raio, uma simples estaca de ferro, anula todo esse poder da estática. Um dia a cruz, e aquele que estava na cruz, anulou, de uma vez para sempre. Dê glória a Deus agora, irmãos. Anulou de uma vez para sempre toda a descarga do inferno de ódio contra a minha vida e a sua vida. Algo extraordinário não apenas aconteceu, algo extraordinário naquele lugar um dia começou a acontecer. A Bíblia diz, se você quiser abrir, vamos lá para Mateus capítulo 27, versículo 45 em diante. Eu vou fazer a leitura do relato que o evangelista Mateus então descreve sobre os fatos que aconteceram naquele lugar. Versículo 45 diz: e houve trevas sobre toda a terra. E houve trevas onde? Onde houve trevas? Sobre toda a terra. Alguns de nós já tivemos experiência ao longo da nossa vida ver os eclipses solares, onde por alguns segundos
a luz do sol desaparece. Mas a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra do meio-dia a 3 horas da tarde, da hora sexta até a hora nona. A hora sexta, porque 6 horas é a primeira hora, 6 horas da manhã nossa é a primeira hora bíblica. Ok? E, consequentemente, 6 horas da tarde ou meio-dia é a hora sexta. Passaram-se 6 horas. E até as 3 mais 3. Então, a nona hora. Algumas versões falam dessa forma. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, ou Deus meu, por que me abandonaste? E quando alguns dos que estavam ali ouviram, disseram: ele está clamando Elias. E imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Porque era muito comum as pessoas irem se desidratando, e elas perdiam a sua capacidade lógica, a sua capacidade de consciência do que estava acontecendo na sua volta, e elas começavam a delirar. E eles imaginavam que Jesus estava delirando. Eles que estavam delirando. Jesus estava muito bem consciente do que estava acontecendo, da atmosfera espiritual que estava acontecendo naquele dia e que até hoje, guarde isso, o que aconteceu quando lemos em Mateus capítulo 27, a partir dos versículos que eu estou lendo aqui, não é algo apenas meramente do tempo passado, é algo que está presente hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida, é algo que sustenta tudo quanto hoje nós estamos fazendo, porque tem um Deus Todo-Poderoso que um dia recebeu tudo aquilo que foi feito. E o sangue que Jesus ofereceu levou até a presença do Pai. É o sangue sem mácula, é o sangue sem pecado. O sangue está presente até agora diante de Deus, porque é o sangue que faz propiciação, que faz substituição do pecado. Então, quando Jesus morreu e Ele derramou o seu sangue, um sangue sem pecado, um sangue que não se deteriora, e esse sangue está diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e esse sangue clama por mim e clama por você. Mas outros disseram, versículo 49, deixam-no, vejam se Elias vem salvá-lo. E depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, cutuca o teu vizinho, diga: isso aconteceu. Mas você vai entender o porquê que isso aconteceu hoje. Isso aconteceu. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. E exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O primeiro homem não judeu que declarou que verdadeiramente Cristo é o Filho de Deus foi um centurião romano. Ele, não sei se viu a sua ressurreição de Cristo, mas ele fez uma afirmação: diante daquilo que os meus olhos veem, eu não posso dizer outra coisa,
senão de que este homem de fato é o Filho de Deus. Eu quero aqui, rapidamente, mostrar cinco milagres que aconteceram nesse ambiente de 3 horas. Primeira coisa é que a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Você sabe que trevas significa a ausência da luz do sol. Ok? Você sabe também que você aprendeu na escola que o sol é uma estrela. Quando Jesus nasceu, uma estrela acendeu. Quando Jesus morreu, uma estrela apagou. 3 horas. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus desde o começo de todas as coisas. Você imagina a obra da criação dele no seu nascimento. A Bíblia diz que as estrelas louvam e cantam diante de Deus. Oh, irmãos, a gente vai ter muita surpresa. Ou melhor, é bom a gente ler bastante a palavra para não ser tão surpreendido assim, não ficar com cara de pastel lá na hora do arrebatamento e dizer, eu não sabia. As estrelas louvam ao Senhor. Tudo que Deus cria tem vida. Por isso, quem é filho de Deus, louva a Deus, porque no meio dos louvores, no meio daquilo que é vivo, Deus está presente, porque Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. O diabo muitas vezes quer te enganar diante de momentos difíceis, para que você cale a sua boca e diga, não tenho vontade de adorar. É nesse momento que você tem que saber, eu sou filho de Deus, eu não volto atrás, os meus lábios nunca cessarão de te dar a glória devida ao teu nome. Oh. O sol. Você imagina? Porque para nós seres vivos são os homens. É a humanidade. E eu repito, tudo que Deus criou tem vida. O vento sopra e você ouve a sua voz. O vento tem voz. As aves do céu cantam. Agora, segura essa aí. A serpente falava. Mas hoje, ela não fala mais, porque entrou numa furada. A única coisa que a serpente faz é o que se chama de sibilar. Quem é você? Filho de Deus ou filho da serpente? A criação aguarda. A criação tem sentimento, gente. Eu não estou aqui falando de contos de Monteiro Lobato, não.
Eu estou falando de palavra de Deus. A criação aguarda com demasiada expectativa. Jesus, a criação tem expectativa. Aí vem o teólogo incrédulo e diz assim, mas a criação que aguarda com expectativa é a criação daqueles que não creem em Jesus. Onde é que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia está escrito a criação é tudo aquilo que é criado, geral. Mas ela aguarda com expectativa a manifestação, aí já não é geral, aí já é específica. Aí está falando contigo. 5:12 améns. A manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são aqueles que receberam a nova natureza. A serpente perdeu a sua natureza. Essa é uma outra história para Biná. Depois eu conto para vocês de Biná. Me aguardem. Então, o primeiro milagre que acontece é que o sol escureceu. Eu imagino o sol cada dia, durante esses 3 anos do ministério de Jesus, o sol olhava. Então ele dizia assim, apóstolo está louco, ficou 1 semana sem aparecer, quando voltou meio doido. Não fui arrebatado, não foi nada, eu continuo crendo. O sol a cada dia de manhã dizia assim, o que será que ele vai fazer hoje? Quem ele vai ressuscitar? Quem ele vai curar? E o sol contemplava os feitos do Senhor. O sol contemplava a manifestação do Filho de Deus. O sol jubilava. O sol se alegrava. Se alegre com as conquistas do seu irmão. Seja sol para a vida dele. Se alegre. Se alegre. Mas passou na universidade, glória a Deus. Isso é tão comum. Comum uma vírgula, meu amado. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, não tem mais nada natural acontecendo em nós. Tudo que acontece tem uma intervenção de Deus. Na verdade, antes de você crer em Cristo, já havia uma intervenção de Deus, já havia uma intervenção do Espírito, que já estava ministrando a você, cutucando você, empurrando você para um lugar onde finalmente você diz, eu aceito, eu recebo, eu quero. E uma vida nova se levantou. Mas naquele dia eu disse, o sol, acho que pode dizer assim, não acredito que eu estou vendo. Porque a palavra diz que teve um momento que Jesus disse assim, Deus meu, onde estás? Senhor, Pai, por que não ouço a tua voz? Pai, por que eu estou me sentindo tão distante? Quando o homem e a mulher se afastam de Deus, se desvia dos caminhos do Senhor. Eu poderia nessa noite lhes falar durante algumas horas sobre o que é desviar-se do Senhor. A gente pode estar desviando-se do Senhor diante dEle. Como? Diante dEle, desviando. Porque eu me desvio dele quando eu não reconheço ele em todo o meu viver. Alô? Você está casado? Reconheça o Senhor na sua vida matrimonial. Você está solteiro? Reconheça o Senhor na sua vida
como solteiro. Você está empregado, reconheça o Senhor no seu emprego. Você não está empregado, reconheça o Senhor que é provedor sobre a sua vida. Ou seja, reconheça o Senhor em todo o tempo. Quando eu não faço isso, eu me tornei natural. A Bíblia diz que as trevas duraram até um tempo. As trevas não permaneceram um tempo todo. O texto diz que foi até 3 horas da tarde, ou chamado crepúsculo do dia. Ou seja, é quando o sol começa a fazer a sua tangência para o entardecer. É o início do entardecer. É o momento onde se percebe com maior nitidez a sombra. E era exatamente nesse momento onde a sombra alcançava, ou começava a alcançar uma maior tamanho, ou instância, ou manifestação no dia, é que a Bíblia diz que Deus institui o sacrifício do entardecer. Eu vou perguntar para todos os homens e mulheres aqui nessa noite, qual era o horário do sacrifício do entardecer? Eu vou perguntar de novo. Eu sei que você deve ter vindo do Enem, deve estar com a cabeça toda meia... Que horas era o sacrifício do entardecer? Com mais segurança agora. 3 horas. Eu estou mirando aqui, mas não quero pecar. Eu vou costurando. Às 3 horas da tarde, a hora nona, era o começo do entardecer, o momento que a sombra se projetava mais. O começo da projeção maior. É claro que 12:00 e 1 já começa a sombra a se projetar, mas ela é muito pequena. Mas às 3 horas ela era notada. Aí os mais estudiosos vão para o relógio de Acais. Cais, o rei. Então, às 3 horas da tarde era o horário do último sacrifício no templo. Havia um cordeiro que era sacrificado no amanhecer e um outro cordeiro que era sacrificado no entardecer. Significando isso com o quê? Durante todo o período do dia, o sangue estava ministrando diante de Deus. E Jesus é o Cordeiro de Deus. E as trevas permaneceram do meio-dia até o entardecer, quando então o Cordeiro de Deus morre. E quando o Cordeiro de Deus morre, o sol volta à sua iluminação. Porque algo vai acontecer a partir daquele momento. Ele é aquele que veio para nos dar vida e vida abundância. Ele diz: dou a minha vida quando quiser e retomo-a quando eu a desejar. Destruam este templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo. Jesus coloca detalhes, pistas do que iria acontecer. Alô? Às vezes na nossa vida a gente tem fases, tem momentos na nossa vida que às vezes é possível que a gente fique do meio-dia às 3 horas, entende? Em tempos escuros. Mas tenha bom ânimo. O Cordeiro está indo em direção ao lugar do sacrifício e a luz vai voltar. Se você está passando por um momento que parece que a coisa está ficando meio escura, diga para você mesmo, para ninguém ficar sabendo que o irmão está passando com problema. Diga para você mesmo em seu espírito: a luz vai voltar. É por um breve tempo.
a luz vai voltar. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, e depois de haver sacrificado o seu filho, Deus lhe aparece para lhe fazer promessas. E a Bíblia diz que veio trevas sobre o lugar onde Abraão estava fazendo o sacrifício. A Bíblia diz que no Egito, o povo que estava lá experimentou trevas. Mas tem prazo. As trevas nunca vão prevalecer. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Olhar a luz não é estar na luz, mas olhar a luz é ir em direção a ela até que ela lhe cubra e as trevas dizem: perdi. Mas eu preciso correr. O segundo milagre está no verso 51, que diz que naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Preste atenção nesse primeiro detalhe. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se. Digo, o véu rasgou. O que era o véu do santuário? O véu significava separação, era isolamento. Era um tecido, que a gente pensa véu, a gente pensa assim num paninho, né, como esse aqui, por exemplo. O véu do santuário era espesso. Quem conhece uma lona? Lona, ok. Antigamente a gente falava de lona, né? Mas hoje não tem mais lona quase, é só tudo plástico. Mas enfim, lona é algo grosso, é algo que é forte. O véu do santuário, ele chegava a aproximadamente 15 centímetros de espessura. Olha, é mais ou menos isso aqui. Você imagina um véu de 15 centímetros de espessura. Quem é que consegue rasgar uma lona com a mão? Ninguém. Agora você imagina um véu tecido. Tecido significa as linhas vão perpassando uma sobre a outra, ao ponto de ter uma espessura de quase 15 centímetros. Alguns diziam que era exatamente o tamanho da mão do homem, quando entrava para puxar o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. 15 centímetros de espessura. O templo que estava construído em Jerusalém era o templo de Salomão, e o templo de Salomão tinha ali, então, nesse lugar onde o véu estava colocado, uma separação entre dois lugares, onde quem estava aqui não podia olhar o que estava aqui em outro lugar. Porque esse outro lugar significava um lugar da maior intimidade com Deus. E Deus mesmo manda colocar aquele véu. Foi Deus que diz: eu não quero estar junto, eu quero separação. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Mas a Bíblia diz que no momento que Jesus disse: está consumado, o que aconteceu, gente? O véu se rasgou. Um poder maior do que o poder da separação rasgou o poder da separação. O templo de Salomão, essa igreja aqui, esse salão aqui, dessa plataforma, de onde você está até o teto, tem aproximadamente 5,5 metros de altura, daqui ali. O templo de Salomão, onde estava colocado o véu, ele tinha 20 metros de altura. Então, 4 vezes essa altura era esse véu. E aqueles que estavam ministrando, Jesus está lá na cruz. E aqueles que estavam ministrando no santuário, de repente viram, invisível. Não havia mãos humanas, não havia nenhuma máquina. O véu se rasgando de alto a baixo. Era Deus dizendo: eu removo a separação entre mim e vós. Preste atenção numa coisa: Jesus não havia ressuscitado ainda.
ele havia morrido. Mas um caminho novo Jesus já estava fazendo. Assim como ele, Jesus, o homem, estava agora, como homem, entrando diante de Deus. Entenda isso, um dia como 1000 anos como um dia. Então você imagina que do momento que Jesus morre até o momento que Jesus ressuscita, então aproximadamente 72 horas ou 3 dias. Isso é a nossa contagem, mas no mundo espiritual é como uma fração de segundos, é como um estalar de dedos, é como um piscar de olhos, e como um piscar de olhos, quando Jesus diz, está consumado, está feito, Pai, não haverá mais separação, e o véu se rasgou, e agora todos, eu e você, temos livre acesso à comunhão com Deus. Mas entenda, quem está sentado do seu lado é o templo de Deus, é o templo e a habitação do Espírito. Diga em alta voz, não pode haver separação. Você pode dizer, apóstolo, meu casamento tá péssimo. E eu não vou dizer apenas não pode haver separação. Eu vou dizer, Espírito Santo agora, intervenha nesse lugar. Sobre esse familiar, sobre essa família, que talvez você conheça. Espírito Santo, intervenha sobre esse lugar. Aquele véu, irmãos, ele separava, porque desde o dia do tabernáculo de Moisés até os dias de Jesus, preste atenção nisso, desde os dias de Moisés, quando Moisés edifica o tabernáculo no deserto, até os dias de Jesus, onde o templo, já não mais o templo de Salomão, mas é o templo de Zorobabel, já não mais o templo de Zorobabel, mas o templo ampliado por Herodes o Grande, estava erguido. Desde aquele dia, o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, existia. E olhando os turnos dos sacerdotes, ou os sacerdotes que ministravam nesse lugar, aproximadamente desde os dias de Moisés, estamos falando de mais de 1500 anos, isso nos dias de Jesus. Apenas, no máximo, não chegava a 50 pessoas que haviam entrado naquele lugar. Mas naquele dia da morte de Jesus, ele está dizendo, não serão apenas 50, é a humanidade toda que vai entrar. É toda a humanidade, está falando de mim e de você. Eu quero acelerar, eu queria falar muita coisa, mas tá bom. Terceiro lugar. O milagre que aconteceu, o terceiro milagre que acontece naquele lugar, é que a palavra de Deus diz que a rocha tremeu, a terra tremeu, e as rochas se partiram. A terra tremeu, você sabe o que quer dizer terra tremendo? Um terremoto. Mas não apenas um terremoto estava acontecendo, terra sendo sacudida. A Bíblia diz que as pedras, as rochas, elas se rompiam. Vamos fazer um teatro aqui? Olha aí, ok, vamos lá. Eu quero que você faça um som de uma rocha se partindo. Alguém fez assim, isso aí é quando você puxa um fecha-eclair, né? Uma rocha se partindo, vamos lá, 1, 2, 3. Vamos pular esse tópico, vamos por 4. Segura na sua cadeira assim, ó. Fica segurando aí, isso. Fica segurando. Valdeci, segura a cadeira aí, rapaz. Segura aí, isso aí, segura a cadeira. Você vai ouvir agora, hein? Vou segurar para você dizer, não vou embora, vou ficar aqui até o fim, em nome de Jesus. Aposto que ele me mandar embora, mas eu vou ficar aqui, em nome de Jesus. Mais uma vez a natureza fala. Um pouco antes desse momento, Jesus está entrando em Jerusalém. Quando Jesus está entrando em Jerusalém,
todos começam a aclamá-lo, bendito aquele que vem em nome do Senhor e tal, e fazendo aquele barulho, Hosana, o filho de Davi, estavam adorando ao Senhor. É isso aí. Paz no céu e glória nas maiores alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Isso é o povo recebendo Jesus. Mas tem os religiosos que estavam naquele lugar e disseram assim: ó mestre, manda que esses teus discípulos se calem. O que Jesus lhe diz: eu lhes asseguro, em língua portuguesa pode escrever, viu? Que se eles se calarem, na cruz, onde estava a multidão? Dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Onde estavam aqueles que foram alcançados pelos milagres? Onde estavam os discípulos? Onde estavam aqueles que fizeram parte da multidão que foi alimentada, 5.000 homens? Onde eles estavam? Onde estava Nicodemos? Não estava ali. Ninguém abriu a sua boca. Na verdade, um daqueles que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus repreendeu ao outro, dizendo: nós estamos aqui porque cometemos os nossos erros, mas esse homem, ele não cometeu falha alguma. E continuando, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O único que falou amigavelmente com Jesus foi um ladrão. Ao que Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas naquele dia, naquele lugar, a Bíblia diz que ouviu-se um som. Quem já foi aqui nas cataratas do Iguaçu? Quem já chegou perto das cataratas? Para você falar, você tem que levantar a sua voz mais alto, porque o som das águas emudece o som de qualquer outra coisa ali no ambiente. O Deus que nós servimos é um Deus que tem uma voz. E o Deus que nos criou nos fez com uma voz. Se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. E como de fato naquele dia não havia ninguém que clamasse. Não havia ninguém que dissesse: não, por favor, não façam isso. Não, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Saiba que você nunca estará sozinho. Por mais que pessoas inafastáveis se afastem, você nunca estará sozinho. Nem que sejam as pedras, vão clamar a teu favor. Porque naquele dia, as pedras clamaram. Voz da natureza
é adoração diante de Deus. Quando você ouve um trovão, eu quando ouço um trovão, eu não sei se é pelo susto, mas vai no tranco, eu ouço o trovão, dá um susto, eu, glória! Eu aproveito e vai a glória. Porque o trovão, né, você está numa conversa, aquele negócio. Alguns dizem, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder sim, mas o que tem isso a ver com o trovão? A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor, Jesus. Não sei nem como dizer isso, mas graças a Deus que Deus não depende somente de mim e de você para que seja dado glórias a Ele. Ele tem a sua própria natureza que o glorifica. Mas a pedra, a rocha, a árvore, as águas, as estrelas não foram criadas à imagem e semelhança. Quem foi criado à imagem e semelhança dele sou eu e você. E essa imagem e semelhança restaurada significa uma imagem e semelhança que adora ao Senhor. Se ninguém clamar, as pedras vão clamar. E naquele dia da morte de Jesus, as pedras clamaram. Como? Quem aqui faz churrasco? Todo mundo. Você bota a brasa, ou bota o carvão lá. O carvão. E aí o carvão começa a aquecer. Começa a aquecer. Né? Não chegou a picanha lá ainda não, é só o carvão agora. Calma, irmão. Fica na carne não. Entra aqui no carvão, no fogo. E está lá o carvão. E o negócio vai esquentando. Hein, Paulo? Vai esquentando. Vai esquentando. E de repente acontece o que, gente? Às vezes, na maioria das vezes. Estoura alguma coisa. Pá! Parece até que alguém deu um pipoco, né? Mas é porque aquela peça de carvão, ela está cheia de oxigênio. E oxigênio e calor se expande. O oxigênio expande e rebenta o carvão. Só que quando rebenta o carvão, produz uma voz. Produz um som. Tudo na natureza tem um som. Alô? Rocine? Está recebendo aí, Rocine? Glória a Deus. Vou terminar. Naquele momento, a Bíblia diz que também os sepulcros se abriram. Isso fala de pessoas ressuscitadas. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Alguém sabe me responder nessa noite? Se responder, eu vou lhe dar uma viagem e de volta a Campo Grande. Calma, gente. Alguém aqui sabe quantas pessoas ressuscitaram na Bíblia? Faz uma forcinha aí, gente. Então vou ajudá-los. 3 ressuscitaram no Antigo Testamento, ou seja, antes de Jesus. Né? 3 ressuscitaram nos dias de Jesus. Jesus mesmo ressuscitou-os. Ok? Lázaro, a filha daquele sacerdote, e da viúva de Naim. 3 no Antigo Testamento. Aquele homem que caiu sobre os ossos de Elias, caiu, Eliseu, levantou. E mais outros 2 que eu não lembro. 3 no Antigo Testamento, 3 no Novo Testamento. E no livro de Atos dos Apóstolos, né, lembra de Paulo pregando e tal, e o cara dormiu lá em cima, tal, caiu, morreu. Aí Paulo, putz, estragou a mensagem, mas tá bom, vamos lá, ressuscitou o cara. Né? Ressuscitou, né? Legal, deu para ajeitar, né?
e mais outro lá que eu não lembro agora. Então 2 ressuscitaram. Então 3 mais 3, 6 mais 2 no livro de Atos, 8. Para ajudar, para jogar, né? Evangelástico, né? A gente vai incluir mais 2 aí, que não é necessariamente ressurreição, mas é arrebatamento. Moisés e Elias. Então, querido, presta atenção. Na história da humanidade, desde o Gênesis até a história bíblica, 10 pessoas, na verdade, 8 pessoas ressuscitaram. Mas na morte e na ressurreição de Jesus, aconteceu algo que é como as primícias do que vai acontecer no retorno dele, onde os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, naquele dia, ressuscitaram pessoas que depois da morte de Jesus, Jesus ressuscitou primeiro. A palavra diz que Jesus é a primícia. Então, quando você lê no texto, no momento da morte de Jesus, que pessoas ressuscitaram, pessoas não ressuscitaram quando Jesus morreu. Essas pessoas ressuscitaram, o texto mesmo diz, quando Jesus ressurgiu. Ele ressurgiu primeiro, e junto com ele, centenas, milhares de pessoas em Israel ressuscitaram. Então, você pode imaginar o seguinte, queridos, entra na história bíblica. Você sepultou, você não, alguém sepultou o seu familiar num dia, sepultou no dia que Jesus morreu. 3 dias depois, chegou abençoado, graça e paz. Mas tu tá morto, né? Eu tô não, tô quentinho aqui, viu? Vivo. Pessoas que só tinham seus ossos dentro do túmulo, ressuscitaram. Para que se cumprisse o Salmo 68. Oh, aleluia. Tudo que está se cumprindo na Bíblia, está se cumprindo na minha vida e na sua vida. Oh, aleluia. Eu quero te dizer, amado, nem a morte, nem a vida, nem coisas do passado, nem coisas do presente, nem coisas elevadas, nem coisas mais profundas, nem poderes das trevas, nada, absolutamente nada pode me separar, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso é uma garantia, isso que aconteceu na ressurreição de Jesus, porque muitos de nós pensamos assim, Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou, depois, logo a seguir, ressuscitaram muitos. A Bíblia não conta os números, mas a Bíblia diz que muitos viram os seus familiares entrando nas casas. E como ele havia morto? Ele estava morto, mas estava ali, vivo novamente. O que quer dizer isso? Assim como foi o começo, assim será o fim. Prepare-se para aquilo que Deus está construindo, está fazendo. Às vezes nós olhamos e está morto, e o Senhor diz, não, você não sabe o que é o meu poder, ainda que esteja morto, vai viver. E para encerrar, fica de pé. O último milagre, 5º milagre. A Bíblia diz que quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Eles ficaram como? Aleluia, faz uma cara de aterrorizado. Gente, você imagina, quem ficou aterrorizado? Não foi o Júnior. O Júnior ficar aterrorizado é coisa natural. Ele se aterroriza até quando ele olha para ele no espelho. Mas a Bíblia diz que quem se aterrorizou foram os romanos. Você sabe quem eram os romanos? Eles eram homens sanguinários. Eles eram homens que estavam acostumados com tortura. Eles eram homens que estavam acostumados de ver a morte de pessoas. Eles estavam acostumados a crucificarem a muitas pessoas. Era o sacrifício mais comum, era o sacrifício mais doloroso inventado pelos romanos.
E ali estava o centurião falando. O centurião, juntamente com todos os soldados, ficaram atemorizados. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo diante deles era alguma coisa imprevisível, era alguma coisa impossível deles imaginarem que pudesse acontecer. Quero dizer, meu amado, que tem um dia para tudo. Tem um dia que vai ser diferente. Tem um dia, esse dia está chegando, em que o sorriso do desprezo vai ser tirado do rosto de muita gente. O desprezo ou alheio pelas coisas de Deus. Está chegando o dia em que muitos vão desmaiar de pavor. Está chegando o dia onde os que zombam serão emudecidos pelo terror que lhes sobrevirá. Por isso nós precisamos ir e buscá-los, para que eles não experimentem o sofrimento e a dor, para que eles não experimentem esses momentos. Mas por que não? Para que eles possam dizer como esse soldado disse: verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Um romano. E a voz dele, até hoje, é reconhecida nos céus e na terra. Se Deus pôde ouvir um homem tão duro, porque quando ele diz verdadeiramente esse é o Filho de Deus, ele ali está confessando que Jesus é Senhor da vida dele. Então, olha, nós vamos nos surpreender de muitas pessoas que a gente imaginava que nunca pudessem estar e vão estar junto do Senhor. Eu queria que essa noite nós levantássemos uma intercessão, um clamor pelas vidas que você e eu conhecemos, que vão receber a Cristo Jesus. Elas vão experimentar o poder do milagre da cruz, o milagre do Calvário, o milagre da redenção. Erga a sua voz agora, vamos lá, faça isso. Faça isso agora. Talvez esse seu colega, esse amigo seu de trabalho, essa pessoa que está presa pelas trevas, essa pessoa que não sabe que o curso da sua vida está chegando nos limites finais. Ore talvez por pessoas aqui nesta noite que precisam subir ao Calvário, não para serem crucificadas, mas subirem ao Calvário no sentido de reconhecerem a majestade e o amor de Deus que foi mostrado através de Jesus Cristo, para que elas recebam o perdão dos seus pecados, para que elas sejam atraídas de volta ao lugar da presença de Deus. Chame pela vida delas agora. Quero convidar os nossos presbíteros para tomarem o seu lugar, por favor. Tome o seu lugar agora. Oh, aleluia. Oh Pai, nós oramos e nós clamamos para que haja uma intervenção sobrenatural dos céus sobre esses homens, sobre essas mulheres, para que eles recebam e creiam que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. E eu quero convidar você, enquanto você está orando, diante dessa atmosfera, você saia do seu lugar e nós vamos cear juntos. Nós vamos cear e proclamar a redenção por meio de Cristo Jesus. Você pode sair do seu lugar intercedendo e orando. Clame por elas. Clame por elas agora, em nome de Jesus. Venha e tome a ceia, porque ali naquele momento, no momento da redenção, Jesus estava clamando. Jesus estava orando ao Pai. Jesus estava pedindo por mim e por você. Pai, perdoa-lhes,
Eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O sol se apagou. Oh, é o poder do Calvário Salvador do mundo que nos faz caminhar e estar aqui essa noite. Entregou Aleluia. seu corpo ali na cruz. Santo é o seu teu nome, sangue Jesus. derramou o peso do pecado. Ele levou. Seu fôlego cessou, o céu de longe viu, o precioso Rei morreu por mim. A guerra começou, a morte ele venceu, o inferno derrotou pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre adorado és, pra sempre exaltado és, Jesus, pra sempre Cristo vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre adorado és, só tu és, Jesus, exaltado és, pra sempre Cristo vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga, a terra estremeceu, a terra estremeceu, e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou, ele venceu pra sempre adorado és, pra sempre exaltado és, pra sempre Cristo vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre adorado és, só tu és, Jesus, exaltado és, pra sempre Cristo vive, ressuscitou, ressuscitou, ele vive, ele reina. Viva só o Rei Jesus. Diga, cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Aleluia. cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro vence. Você pode dizer isso? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, 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 aleluia. Mil louvores, mil louvores, mil louvores, mil louvores a ti, Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre adorado é. Só tu és Jesus, salgado és. Pra sempre Cristo vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre adorado és, pra sempre exaltado. Só tu és Jesus. Cristo vive, ressuscitou. A terra estremeceu. Diga! A terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre adorado és. Pra sempre exaltado és. Pra sempre Cristo vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre. Sim, Senhor, nunca os nossos lábios vão se calar diante da Tua majestade. Para sempre, sempre. Aleluia. Louvado seja Teu nome, Senhor. Ressuscitou. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Ligue as suas mãos aos céus. E faça comigo esta oração. Pai, eu te agradeço pelo poder do Calvário, pelo poder da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu te agradeço pelos sinais do Calvário. Te agradeço, Pai, porque esses sinais estão sobre a minha vida. E eu oro agora em nome de Jesus.
a graça e a bondade do Pai esteja sobre todos aqui. Eu oro, Pai, para que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre toda a família de Deus. Eu oro, Pai, te agradecendo pelo Cordeiro de Deus, imolado na hora nona, segundo a tua palavra. Desceu ao mais profundo leito da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nunca mais houve silêncio sobre a terra, porque a voz e as vozes dos filhos de Deus, dia e noite, levantam sobre a terra, cantando aleluia, cantando glória a Deus, exaltando o nome santo daquele que vive e reina pelos séculos eternos. Santo é o teu nome, Senhor. Recebemos a tua paz sobre nossas vidas, recebemos o poder do perdão sobre nós. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça que vem por meio de Jesus Cristo e a ação do consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, meu irmão, sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor nessa noite, sobre toda a face da terra. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a tua entrada e a tua saída, hoje e para todo sempre, até que Cristo volte, em o nome do Senhor Jesus. Os que creem digam amém. Glória a Deus. Dê um aplauso de louvor ao Senhor. Aleluia. Eu vou pedir, como um ato de receber o novo, que todos os encontristas que têm os seus familiares aqui, que vocês sejam os primeiros a irem ao encontro deles. Vocês podem sair, os encontristas que têm os seus familiares, para abraçá-los, para dizer que bom que você veio estar comigo nesse momento tão extraordinário na minha vida. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a tua casa, Deus te proteja de todo mal. Shalom, vai em paz em nome do Senhor Jesus.